Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula sobre Autodesk Fusion 360. Pessoal, nessa videoaula eu vou explicar um recurso de modelamento que vai ajudar bastante no seu dia a dia de projeto. Eu estou falando do comando Sweep. Eu vou construir um modelo 3D com base em um esboço fechado e um perfil ou um caminho propriamente dito, ok? Mas antes do nosso tutorial, recados dessa videoaula. Esse vídeo é um oferecimento da AX4Business, a sua parceira oficial Autodesk. Mais informações na descrição desse vídeo. Pessoal, dentro da estrutura de modelamento, você pode encontrar peças e recursos que necessitem a extrusão com base em um caminho. Exemplos que eu posso passar para vocês seria mangueira, tubulação, elementos de alça, um perfil tubular, qualquer perfil que tenha uma geometria baseada em um caminho. E como que nós construímos isso no Fusion? Bom, eu vou habilitar aqui do zero, eu abri um arquivo novo, não estou utilizando nenhum arquivo de referência, então você pode repetir esse no seu Fusion. Eu vou habilitar aqui o primeiro esboço, Create Sketch. Eu vou utilizar como base para a construção do perfil que vai ser extrudado o plano XY, o nosso plano frontal. Nesse caso, eu vou construir aqui uma geometria com aproximadamente 40 milímetros de altura, vou jogar 20 milímetros para a direita, vou fazer a mesma dimensão na parte inferior, ok? E eu vou habilitar aqui o comando de Offset. Dentro da minha estrutura de esboço, eu vou copiar essa geometria já existente e eu vou jogar aqui para o lado de fora. Para que esse esboço não sofra nenhuma modificação, eu vou colocar uma cota de restrição de 2 milímetros, só para não haver nenhuma modificação, ok? E a mesma coisa na parte superior. Bom, esse é o nosso perfil. Eu vou finalizar esse esboço e agora eu vou habilitar novamente a minha estrutura, ok? De esboço, porém eu vou construir o caminho que esse perfil deve percorrer. Nesse caso vai ficar muito semelhante a uma corrediça, a um elemento de trilho. Então eu vou habilitar aqui o comando de Create Sketch, selecionar um plano de referência. De preferência, tentem pegar um plano que faça a intersecção com o seu modelo 3D. Isso não é obrigatório, mas fica fácil de você localizar depois que constrói o seu modelo. Eu vou habilitar aqui agora o plano XZ, a parte inferior. Se eu rotacionar aqui, ó, notem que o meu modelo ele está nessa estrutura. Então, a partir de agora, eu vou fazer o percurso desse elemento. Eu vou construir aqui um trilho. Não vou trabalhar com algo muito complexo, eu vou colocar aqui para cima 100 milímetros, ok? Um truque que eu acho muito legal o pessoal utilizar no Fusion, Inventor, que sempre tem a mesma referência, quando eu habilito o comando linha, clico no snap, um ponto de precisão, ó, notem que ele cria, propriamente dito, o comando linha. Porém, quando eu volto no ponto de origem dessa linha, mantenho o botão esquerdo do mouse pressionado, ao movimentar, ele transforma a minha construção em um arco. E a partir daqui eu posso redimensionar, estruturar com base em um raio. Eu vou colocar aqui raio de 90, soltar o mouse e continuar a minha estrutura. Eu vou colocar para a minha direita mais 40 milímetros e eu vou puxar novamente aqui um raio para cima, só que dessa vez eu vou fazer um raio menor com 60 e vou puxar aqui 50. Bom, notem que eu fiz um caminho totalmente aqui livre, tá? Eu não preciso construir um esboço fechado, somente esse trilho é o suficiente para o meu comando. Quando eu olho aqui na isométrica, reparem que eu tenho então a minha estrutura de perfil fechado, aquele meu esboço inicial e o meu trecho a ser percorrido. Esse trecho aqui, pessoal, poderia ser qualquer formato, ok? Você vai ter que analisar isso conforme o seu modelo 3D. Eu vou voltar aqui então no conjunto de ferramentas do nosso toolbar Model, dentro do grupo de ferramentas Create e selecionar o comando Sweep. Ele não apresenta nenhum atalho no teclado, mas uma vez que você habilita esse comando, ele já abre o nosso Tool Palette comando Sweep. Notem que ele vai ter a opção Type, Single Path ou caminho simples, ok? Nessa videoaula eu vou me restringir somente a essa opção, pois nas demais eu vou trazer alguns elementos pré-programados. Porém, nesse caso aqui já vai dar uma liberdade de você modelar e começar a construir alguns exercícios.
No item Profile, que é exatamente o esboço fechado, eu vou trazer o mouse em cima dessa região. Notem que ele reconhece esse meu sketch como uma estrutura e automaticamente ele já indica um balão de Profile, ok? Se o seu esboço estiver aberto, infelizmente ele não vai reconhecer. O path, traduzindo para o Tupiniquim, é o nosso caminho, o nosso trajeto, aonde a gente vai acabar aqui selecionando essa linha aqui com o raio. Eu vou mudar aqui então o path, ele não faz a troca automática, ok? Seleciono o item de path, clico na minha estrutura de percurso e automaticamente o software vai reconhecer o meu novo elemento. Ele vai processar o modelo 3D e ele vai nos dar aqui a nossa estrutura. Olha que interessante, como eu falei para vocês, ele fez um trilho, né, como se fosse ali uma corrediça. Eu vou ter aqui algumas opções extras, sendo que a primeira aqui é a distância. Essa distância, pessoal, eu fiz um vídeo falando sobre os planos. Se você está acompanhando o nosso curso aqui no YouTube, sabe que essa distância não está relacionada a milímetros, e sim a percentual. Notem que esse percurso ele tem o ponto 0 e o ponto 1, que é o início. Se eu quero metade, ou seja, 0,5, 50%, digito 0,5, ele vai até a metade do percurso. Se eu colocar 2, ele não consegue duplicar esse meu percurso porque o percentual vai até o número 1. 0 é 0%, 0,5 é 50% e 1 é 100%. Então, nesse caso, se eu quero ele no completo 100%, eu preencho com o valor 1. Existe uma seta de controle na parte inferior, porém ele não excede o path ou o caminho que eu executei. Eu posso retroceder e aquele meu limite ali vai sendo ajustado, ok? Porém, se você tiver que aumentar esse seu trajeto, você deverá modificar o seu esboço. O item de Taper Angle, ele vai construir uma conicidade na sua estrutura. Se eu colocar aqui 0,5, pessoal, não é percentual, aqui realmente é graus, tá? O que ele vai fazer? Desse ponto de saída, ele vai proporcionalmente aumentando 0,5 até chegar aqui na parte final, criando uma inclinação, para esse caso seria uma inclinação, ou se fosse um cilindro ou um eixo, uma conicidade de 5 graus. Então eu vou digitar 0,5, eu não vou confirmar no OK, eu vou esperar o programa processar. Notem que ele então aumentou essa minha estrutura. Se eu colocar aqui 1 grau, isso vai depender da sua estrutura, ele vai aumentando proporcionalmente. Se eu colocar valores negativos, menos 0,2, ele vai retroceder. O ponto de origem ele mantém como a saída e ele vai afunilando até encontrar o ponto de conicidade 0,2. Mas professor, ali ele não completou o modelo. Sim, porque esse ângulo de 0,2 graus, ele não consegue completar a peça. Nesse ponto, as superfícies, elas entram em coincidência e a sua conicidade ela é finalizada. Se você colocar uma conicidade menor, aí sim você pode ter a sua peça por completo. Quanto maior o ângulo, então, na inversão, no caso negativo, menor vai ser a sua peça, ok? Bom, nesse caso, como exemplo, eu vou manter como 0. E no item inferior, que é chamado Twist Angle, ele faz a torção. Nesse caso, nós vamos ter que ter a referência de uma circunferência completa. 360 graus é um giro perfeito. Então, nesse caso aqui, se eu colocar 90 graus, ele vai rotacionar o perfil de saída e o perfil de chegada 90 graus. O que vai acontecer no meio do caminho, nessa estrutura, o próprio software vai calcular para você e construir esse seu modelo. Eu já vi vários processos de serralheria, onde a pessoa esquenta com maçarico um tubo, esquenta ali um perfil quadrado e vai torcendo para criar algo ornamental. Nesse caso aqui é muito similar a isso ou não. Se você tem uma bandeja que vai derivar de uma posição para outra, um flexível ou até mesmo uma tubulação, você pode fazer essa sua estrutura. Se eu colocar aqui 180, ele vai dar a meia volta nessa estrutura, ou seja, ele sai com a posição original, mas ele sai invertido na chegada. 360 graus, ele dá a volta completa, e quanto maior for esse ângulo, mais torcido vai ficar o seu modelo. Se eu colocar aqui, por exemplo, 360 vezes 4, que seria exatamente 4 voltas, o programa vai demorar um pouquinho para processar, mas ele vai construir o nosso modelo 3D. Bom, fica até engraçado a gente olhar esse modelo, porque além dele ter uma torção, ele tem aqui um caminho todo sinuoso, né? Todo com raio e curvas, enfim. Bom, eu vou deixar a critério de vocês escolherem qual é o melhor ângulo de twist, que é a rotação. Nesse nosso exercício será 0 grau. Não vou fazer nenhuma modificação.
Bom, para a gente finalizar essa estrutura, eu vou ter o Orientation, que é a nossa estrutura relação de perpendicular ou paralelo ao caminho. Se eu trabalhar aqui com o elemento perpendicular, notem que esse perfil formando essa canaleta em U, quando ele chega aqui no raio, ele tende a ser corrigido conforme a posição normal desse raio. Então ele muda de posição sempre que necessário, criando então uma perpendicular com o caminho que nós executamos. Se eu colocar paralelo, o nosso perfil aqui, ele não muda de posição. Ele vai percorrer todo esse trajeto sem modificar o ângulo do profile. Porém, nem sempre isso é possível. Notem que aqui ele não demonstrou o nosso elemento 3D, porque existe um raio muito fechado para ele conseguir fazer o paralelo nas curvas. Se eu diminuir aqui o caminho, ó, notem que ele está mantendo aquele perfil, ele deu até um alerta em relação à região, porém, quando ele não consegue mais encontrar a estrutura de perpendicular, que ele vai migrar dessa linha que está quase a 90 graus com o perfil, ele não consegue construir. Ele vai ficar uma superfície fina demais, tendendo a ser um plano, ou seja, a espessura infinitesimal. O software não reconhece esse elemento e acaba aqui bloqueando a minha estrutura, ok? Então, nesse caso, uma dica é não construir linhas totalmente perpendiculares ao seu profile, ou seja, o plano de desenho inicial. Mas aqui já dá para entender a estrutura. Olha só, eu vou permanecer aqui com 0,5, ele vai corrigir a curvatura e no elemento perpendicular ele vai deixar aqui sempre a normal da curvatura. Eu acho que fica muito mais prático de vocês conseguirem olhar dessa maneira. Se eu pegar aqui pela vista superior, ó, notem que no perpendicular ele faz a curva certinho. No item de paralelo ele vai afunilando, mantendo o perfil sempre na posição original, ok? Eu vou voltar aqui, permanecer no perpendicular, percurso total, ou seja, 100%, valor 1. Vou girar aqui para vocês enxergarem melhor. E na saída dessa peça, como eu falei nos itens de estrutura para extrusão, nós temos o Operation, que ele vai permitir que nós temos o Join, Cut, Intersecção, New Body e New Component. Nesse caso, como eu estou criando o primeiro modelo, eu vou permanecer com a função New Body. Eu vou confirmar com um OK e o nosso modelo 3D está concluído. Professor, quero modificar o percurso ou o profile. Como que eu posso executar? Dentro aqui da minha estrutura de timeline, eu vou encontrar todos os esboços que eu utilizei e no meu item de sketch eu vou encontrar todos os elementos que foram gerados. Uma vez que você habilita ou no timeline ou no seu browser, apertando o botão direito, você vai selecionar a opção Edit Sketch. Modificando o sketch para mais ou para menos, você vai ter um novo caminho. Finalizo o meu sketch e quando eu volto para o meu modelo 3D, esse sólido já sofreu as modificações, ok? Eu fiz uma modificação bem imprecisa, tá? Mas eu creio que dá para vocês entenderem como que funciona. Beleza, pessoal? Recados dessa videoaula. Se vocês gostaram, clica aí no gostei, curta e principalmente compartilhem essas videoaulas para que mais e mais pessoas possam aprender a trabalhar com Fusion 360 gratuitamente. Quero deixar meu forte abraço, o meu muito obrigado e como sempre, fui!